Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Se você veio com expectativa, pensando que ia terminar a exposição de Jonas hoje, lamento, não vai terminar não. Ou, talvez não é um lamento, né? Talvez para a sua alegria, para a gente não passar pelas pepitas de ouro que a gente vai encontrar nessa mina aqui, do capítulo 4, do versículo de número 5. Assentado como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura, mas eu quero retomar a leitura na pergunta que Deus fez a Jonas, depois daquele desabafo dele, depois daquela demonstração de ira, de demonstração de rancor da parte dele, e do modo como ele se encontra, desgostoso. Então Deus faz uma pergunta. Então coloque os teus olhos no texto do capítulo 4, versículo 4, e aí a gente lê o 5, diz assim: E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Você pode ler o versículo de número 5 em alto e bom som, por favor? Muito obrigado. Quando parece que nada mudou, se você olha para o capítulo, eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta, se você olha para o capítulo 2, o versículo 9, Jonas termina a sua oração falando assim: ao Senhor pertence a salvação. Se você olha para o capítulo 4, versículo 2, você vai ouvir a oração de Jonas, a declaração que ele faz sobre quem é Deus. Diz assim: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia, preste atenção nisso, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu chamo a sua atenção para esses dois versículos, o capítulo 2, versículo 9 e o 4, versículo 2, porque o profeta, ele tem um conhecimento teológico sobre a pessoa de Deus fabuloso. O conhecimento dele é profundo, é largo, é extenso sobre a pessoa de Deus. Obviamente que ele bebeu na fonte na qual Deus revelou-se a si mesmo. Conquanto ele demonstra esse conhecimento teológico, é importante você pensar nisso e me acompanhar nesse raciocínio. Ele não coloca aquilo que sabe na esfera concreta. Ele faz declarações fabulosas, mas quando ele tem oportunidade de materializar aquilo que ele verbaliza, você vai perceber que existe um distanciamento muito grande, muito grande. Existe aqui, entre o que Jonas fala e o que Jonas faz, um descompasso entre falar e fazer no ministério do profeta. Existe esse descompasso entre falar e o fazer. E veja só o que disse FHJC. A teologia que é meramente declarada é ineficiente. A teologia que é meramente declarada é ineficiente. Queridos, Tiago, quando está escrevendo sobre a necessidade de conciliar a fé com as obras com a fé, ou evidenciar a existência da fé com as obras, ele fala assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Conhecimento meramente intelectual, que não ganha o aspecto concreto da vida, não serve para nada, queridos. Não serve para nada. Aliás, vai atenuar ainda mais, vai agravar a situação das pessoas. A declaração teológica,
ela precisa ser materializada. Precisa ser materializada. Você pode ter muito conhecimento teológico, você pode ler muito, saber muito de doutrina, mas se o que você fala não tem a harmonia com o que você faz, isso depõe contra você. Isso depõe contra a nossa vida. E eu penso que Hernandes Dias Lopes, ele sintetizou muito bem aquilo que a gente vê no versículo de número 5. Ele diz assim: o Senhor lhe ofereceu a chance de rever suas posições, falando de Jonas. Mas Jonas permaneceu irredutível. Em vez de render-se a Deus como os ninivitas se renderam, Jonas prefere sair da cidade e esperar que Deus se arrependa da sua benignidade. Jonas não muda, mas espera que Deus mude. Eu penso que o reverendo Hernandes, ele conseguiu sintetizar muito bem o que a gente vê aqui no versículo de número 5. Penso que você sabe por exame, mas também por ouvir de pessoas, que às vezes as escrituras elas trabalham um determinado tipo de comportamento e depois ela volta a mostrar aquilo, ora expandindo aquilo que já foi dito, ora sintetizando aquilo que foi dito. E o que a gente vê nesse único versículo de número 5 do capítulo 4 é uma moldura do comportamento de Jonas no capítulo 1. No capítulo 1. Porque no capítulo 1 ele vai mostrar indiferença, ele vai mostrar comodismo quando ele vai para o porão do navio e dorme, e ele não está nem aí para aquilo que vai acontecer, ele não se importa com a situação. E ele também, quando efetivamente decide pregar, ele tem um tipo de esperança. Então, nesse versículo, nós vamos trabalhar essas 3 ideias que estão presentes aqui: a indiferença, o comodismo e a esperança. Depois eu vou explicar o tipo de esperança que ele tem. Então, veja só. Aqui a gente vê a indiferença do profeta. Por que a gente pode dizer isso? Está registrado no versículo de número 5. Porque Deus usa a pergunta como um recurso pedagógico. Não é verdade? Concorda comigo? Deus usa a pergunta como um recurso pedagógico para tratar o coração do profeta, para fazer com que o profeta ele reflita, né? Deus usa a pergunta para levar o profeta a refletir sobre o seu comportamento agressivo. É razoável essa tua ira, Jonas? Faz sentido você estar assim? Qual é a base dessa condição na qual você se encontra? Mas ao mesmo tempo que Deus usa a pergunta para levá-lo a uma reflexão, também nós podemos dizer que Deus usa a pergunta para confrontar o profeta. Deus usa a pergunta para confrontar o profeta. E com a pergunta, o profeta, ele recebe, por assim dizer, me permito usar essa expressão, ele recebe uma catucada na consciência. De quando em quando, Deus usa situações para dar uma catucada na consciência da gente, para a gente refletir naquele comportamento. Para ver se a gente sai daquele coma espiritual, daquela letargia espiritual. E às vezes Deus usa circunstâncias para ser instrumento da sua voz, e às vezes Deus usa a sua própria voz, que está exarada nas Escrituras, para nos perguntar, para nos confrontar, para a gente refletir sobre determinado comportamento. Então Deus, quando faz a pergunta, é razoável essa tua ira? Deus dá uma catucada na consciência dele. Veja só o que o escritor diz, ele diz o seguinte: mas pelo visto, sua consciência não ficou suficientemente abalada. Deus usa circunstâncias na providência, na soberania. Deus usa a palavra, a pessoa do Espírito Santo, tantas vezes em razão de comportamentos que nós assumimos e ficamos, para dar uma catucada na consciência da gente, e a gente se mantém do mesmo jeito, ou às vezes piores, mais insensíveis àquilo que Deus está falando. Então veja só, Deus fala com o profeta com a pergunta, todavia o profeta fica com os lábios cerrados.
O profeta não diz uma palavra sequer, Jonas não fala nada diante da pergunta que Deus o fez. O profeta não responde à pergunta feita pelo Senhor com a verbalização. Ele podia ter voltado-se para Deus e dito por que ele está se sentindo assim, por que ele está agindo assim. Mas a sua atitude, embora você não escuta o som da sua voz pela palavra, pela verbalização, entretanto, o texto vai dizer que Jonas saiu da cidade, o profeta foi embora da cidade. E o que é isso, queridos? Senão uma postura, um espírito de indiferença. Postura de indiferença. Espírito de indiferença. Dessa vez, Jonas não pega nenhuma embarcação para fugir. Da outra vez ele o fez. Agora não. Mas Jonas continua fugindo do propósito de Deus. Ele quer guiar a sua própria agenda. Ele quer seguir o seu próprio caminho. Ele escuta a Deus, ele conhece a Deus, ele faz verbalização teológica sobre a pessoa de Deus, fabulosa, que mexe com a gente, deixa a gente em êxtase diante do que ele diz, mas ele continua fugindo. Ele continua fugindo de Deus. E a fuga, preste atenção nisso, a fuga necessariamente não diz respeito à distância, mas pode ser uma postura assumida. Às vezes, a demonstração de que você está fugindo, que você não está indo na via que Deus estabeleceu, que Deus chamou você para seguir, não é necessariamente física, tem a ver com o seu coração, com a postura que você assume, com o jeito como você lida com aquilo que Deus está fazendo e falando com você. O pregador Stuart Ward, o galês, ele diz o seguinte, ele diz que Jonas ficou amuado. Jonas ficou amuado. E ele vai definir o que é ficar amuado. Ficar amuado é um tipo de chantagem. Eu não vou falar. Eu não vou agir, eu vou agir estranhamente. Não serei cooperativo até você desistir e fazer as coisas do meu jeito. Será que dentro da igreja existe pessoas que ficam amuadas? Será que nos relacionamentos conjugais existem mulheres que ficam amuadas? Será que no relacionamento existem homens que ficam amuados? Será que existem filhos que ficam amuados com seus pais? Eu não vou falar, eu vou agir estranho. Já viu esse tipo de coisa? Não serei cooperativo até você desistir e fazer as coisas do meu jeito. Jonas está amuado. Jonas está amuado. Será que existem pessoas assim nos relacionamentos familiares? O homem, às vezes, assume uma determinada postura, aí ele volta, a mulher está com um bico, está com uma tromba parecendo um elefante, e ela fica amuada. Ela fica amuada. Não tem conversa, não tem buquê de flores que resolve. Ela está amuada, mas às vezes é o homem. O homem, já viu o homem amuado? Homem amuado. Fica amuado. A mulher está cheia de expectativa, ele chega, o homem chega e ele está lá amuado. Está amuado. Só nega aquilo que é o bem precioso para a esposa. E tantas outras situações, relação de pais e filhos, e por aí vai. Será que existem líderes espirituais que ficam amuados quando as coisas não saem do jeito deles, do jeito que eles gostariam? Quando os seus projetos não emplacam, quando os seus planos não emplacam, será que eles ficam amuados no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Será que existem pastores que ficam amuados quando as coisas não saem do jeito que eles gostariam que saíssem? Será que existem pastores assim? Será que existem presbíteros que ficam assim amuados? Será que existem diáconos que ficam amuados? Será que existem professores da escola dominical que ficam de quando em quando amuados? Será que existem crentes no meio da igreja que ficam amuados de quando em quando? Será que você fica amuado de vez em quando? Eu não vou falar, não vou responder, não vou agir, não farei nada, enquanto a coisa não for feita do jeito que eu idealizei que seja feito. E aqui, na verdade, nessa indiferença de Jonas, ela é como uma moeda, tem dois lados. Primeiro, ele age com indiferença em relação a Deus. Porque Deus fala com ele, sabe o que ele faz? Ele vira as costas e vai embora. Ele vai embora, queridos.
Ele não diz nada. Ele vira as costas para Deus e ele está sendo indiferente. O outro lado da moeda é que ele é indiferente à cidade. A cidade que foi alcançada, a cidade que ouviu a mensagem, a cidade em que as pessoas estão impactadas. Ele vira as costas para a cidade, para aquelas pessoas e vai embora. Ele é indiferente a Deus e é indiferente também às pessoas. Por quê? Porque ele está amuado. Porque as coisas não aconteceram do jeito que ele gostaria que acontecesse. Ele vira as costas para Deus. Não é chocante isso? Mas também ele vira as costas para as pessoas. Ele vira as costas para as pessoas. O Wisber, ele diz o seguinte: como o irmão mais velho da parábola, ele não se juntou aos outros para desfrutar o banquete. Jonas, ele age semelhante, antecipadamente, mas parecido com aquilo que Jesus conta na parábola do filho mais velho. Ele não está afeito a participar do banquete, com o arrependido que veio, que recebe uma nova roupagem, anel no dedo, sandálias. Ele não tem essa postura. Por quê? Porque ele tem um espírito de indiferença. E o que é indiferença? Olha só, pesquisando na internet, olhando o que o dicionário vai dizer. A indiferença é caracterizada pela falta de interesse. Ele está mostrando desinteresse, tá? De atenção, falta de atenção. Ele não dá atenção à voz de Deus. De cuidado, de consideração, descaso, desdém. Ainda a indiferença é caracterizada pelo estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações despreendimento. Ele não quer se envolver com a cidade. Você já agiu assim, com falta de interesse? Falta de atenção? Falta de cuidado? Falta de consideração? Com descaso, com desdém? Você já agiu assim? Você já agiu de forma que você não quer se envolver com as situações das pessoas? Não diz respeito a você, não diz respeito à sua família, não diz respeito a nada daquilo que você está pensando, então você vira as costas. Porque não é você que está passando por aquilo, então você está bem, sua família está bem, as coisas estão andando muito bem, então você vira as costas. Você, quando faz isso, quando eu e você fazemos isso, nós estamos assumindo e revelando um espírito de indiferença. Indiferença a Deus, que nos deu o mandamento para amá-lo sobre todas as coisas. Indiferença com as pessoas, quando Deus diz que nós precisamos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Indiferença. Deus fala com o profeta, porém, em contrapartida, ele fica em silêncio. E mais do que ficar em silêncio, mais do que fechar a boca, mais do que não dizer nada, ele vira as costas e vai embora. Só que quando ele vai embora, ele está com a sua atitude dizendo muita coisa. Porque você pode até não dizer nada com as palavras, mas a sua atitude, a minha atitude está dizendo muita coisa. Porque não se iluda, porque a indiferença também é um tipo de comunicação. Homens que são indiferentes na relação conjugal, ele está comunicando com a sua esposa, com a comunicação fria. Não tem coisa pior do que indiferença. Não tem coisa pior do que indiferença. Aliás, deve ter coisas piores, mas entre as coisas malignas da vida, a indiferença. Gente, quem já enfrentou o espírito de indiferença na relação conjugal, sabe do que eu estou falando. Eu não vou pedir ninguém para levantar a mão aqui, para que a pessoa do lado não fique constrangida. Pessoas que não dá atenção, que não tem interesse, que não quer se envolver, que vira as costas para o outro, não diz palavra, mas a atitude é de indiferença, de frieza, queridos. Porque indiferença é frieza. É frieza. Nossa indiferença, quantos casais, e não estou falando de casais que estão lá fora, estou falando de casais que estão entre os arraiais chamados cristãos. Quantos casais não passam por isso durante a jornada conjugal? Quantos casais? Quantos pais não lidam com a indiferença dos seus filhos, com a frieza dos seus filhos? Que ele investiu, que ele cuidou, que ele cumpriu com a sua responsabilidade, mas os filhos assumem postura de indiferença. Mas quantos filhos também não enfrentam a indiferença dos pais, a frieza dos pais, e às vezes buscam estreitamente relacionamento fora. Por quê? Porque em casa não tem, porque em casa não encontra esse abrigo acolhedor.
Então veja só, que aqui nós estamos lidando com um espírito de diferença. O comportamento do profeta Jonas é governado por esse espírito de diferença. O que vemos aqui é um sintoma de como o coração dele está em relação a Deus. Isso é gestado aqui dentro do coração. E quando assume a postura, a atitude, é apenas uma demonstração de como que o coração, na verdade, se encontra, ou como que o coração esteve o tempo todo. E Jonas, ele na verdade, ele mostra a falta de docilidade. Ele não tem docilidade. Ele não tem um espírito que se submete a Deus e não tem docilidade em relação às pessoas. Ele não tem isso. Quando eu saí do seminário, eu passei a conviver com a liderança da igreja. E aí eu entrei naquele processo que eles chamam de licenciatura. É quando você deixa de ser, você se torna uma coisa, você é coisificado. Antes você é seminarista, aí quando você vem, agora você não é mais seminarista, não está fazendo teologia, você é licenciado, aí você é coisificado. Você não é pastor, não é seminarista, você é uma coisa. E eu percebi que um líder, ele estava querendo me cooptar para umas ideias e para as convicções teológicas dele. Então, nessa tentativa de me cooptar, ele me dava carona, não tinha carro, ele me dava carona, passava na minha casa, me dava carona, né? Me presenteava com livros, e fazia isso, fazia aquilo outro. E eu percebi e falei assim, eu não posso deixar ele alimentar essa esperança dele, de que eu vou seguir essa linha teológica que ele aprecia, deixar para falar com ele depois da ordenação. Eu vou assumir, vou falar com ele logo, para ele entender, e para que eu também demonstre para ele as minhas convicções. Eu não quero deixar para depois. E aí eu chamei e disse a ele, falei, fulano, você é maravilhoso, você tem essas qualidades, você tem isso, tem aquilo outro, mas eu me sinto no dever de dizê-lo que eu não aprecio essa linha teológica que você segue, não me agrada e eu não quero adotar essas coisas para o meu ministério. Eu respeito, eu entendo que em muitas situações você tem razão, mas eu não quero esse pacote da teologia. Sabe o que aconteceu quando eu disse isso? Ele ficou amuado comigo. Ele ficou amuado comigo. Nunca mais ele me ofereceu carona, nunca mais ele me presenteou com livro. Ele conversava comigo porque não tinha como ficar sem conversar, porque a gente servia na mesma igreja, a gente estava no mesmo conselho. Então não dava para ele deixar de falar comigo, mas ele ficou amuado. Ele ficou amuado, ele vinha para a igreja e toda vez que ele vinha para a igreja, ele ficava ouvindo o sermão, não para edificação, ele ficava ouvindo o sermão para ver se encontrava um defeito teológico, um deslize, alguma coisa, porque ele estava amuado. E a partir disso, ele começou a me tratar com espírito de diferença. Ele me ignorava, ele não dava atenção ao que eu falava, mesmo quando eu estava falando da parte de Deus, como eu estou falando nessa manhã, ele estava amuado, ele estava azedo. Ele estava azedo. Tem gente que fica assim, que quando as coisas que ela crê e as coisas que ela pondera, as ideias que ela defendem, e essas ideias não são acolhidas, elas ficam amuadas, elas ficam tratando você com frieza, elas viram as costas para você e elas não querem mais conviver com você. Elas apenas te toleram. Eu li uma história de um casal que teve uma discussão, uma briga, e o escritor conta que a partir dessa briga não resolvida, o marido foi dormir no corredor que ficava ao lado do quarto, da suíte do casal. A esposa ficou com a suíte e ele com o corredor. Botava sua colchonetezinha ali e dormia. E o escritor diz, no livro, que eles morreram assim, amuados. Ele nunca voltou a dormir na suíte. Nunca voltou a deitar do lado da sua esposa. Viveu o resto da vida dormindo nos corredores ou no corredor ao lado da suíte. Talvez, quem sabe, isso o escritor não diz, porque não dá para saber. Quem sabe, durante a noite, a mulher talvez pensou, eu vou lá falar com ele. Ou talvez ele tenha pensado, não, eu vou lá, vou bater na porta e vou me desculpar, vou reparar. Mas ficaram amuados. E por que ficaram amuados? Assumiram o espírito de indiferença, não resolveram a situação e morreram com o coração amargo, queridos.
Por que as pessoas agem assim? Por que Jonas está agindo assim? Porque no fundo as pessoas querem que as coisas sejam como elas querem que sejam, do jeito delas. E se não for do jeito delas, elas ficam indiferentes, assumem a postura de diferente. Jonas está agindo assim. Mas ele está agindo assim com o próprio Deus. Com o próprio Deus ele está agindo assim. Deixa eu te dizer uma coisa, como que a gente tem que agir. Procure tratar as pessoas com o espírito do Evangelho. Entenda o espírito do Evangelho, que o espírito do Evangelho vai ser um imunizante da sua alma, da minha alma, dessas propensões para o surgimento desses vírus que acabam infectando a gente e fazendo com que a gente assuma posturas inadequadas ao espírito do Evangelho. Então, entenda o espírito do Evangelho e viva conforme o espírito do Evangelho. Não adote o espírito de bajulação, não adote esse espírito de bajulação. Isso nunca faça isso. Nunca faça isso. Eu trato todo mundo e procuro tratar com cordialidade, com fraternidade. Mas eu não bajulo ninguém. Eu prefiro sofrer as consequências do que bajular ou me curvar diante de pessoas como eu. Eu me curvo e me sujeito ao meu Senhor. A homens não. Jonas, entretanto, assume essa postura diante de Deus, queridos. Ele é indiferente ao seu Deus, aquele que o chamou para realizar a obra, aquele que o comissionou para pregar o Evangelho. Ele é indiferente, querido. Até quando você vai ficar agindo assim em relação a Deus, ouvindo a voz de Deus, mas não se curvando diante da voz de Deus, ouvindo a voz de Deus, mas não se curvando diante da reivindicação de Deus? Até quando você vai agir desse jeito? Até quando você vai tratar as pessoas que estão à sua volta, pessoas que te amam, pessoas com as quais você convive, com indiferença? Até quando? Em segundo lugar, o comodismo de Jonas. O comodismo de Jonas. Diz o texto que então saiu Jonas da cidade, e veja só, e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra. Quando ele vira as costas, ele está mostrando a indiferença. Quando ele chega num lugar e o profeta faz uma cabana, ele faz um abrigo para se proteger do calor do sol forte, ele está demonstrando o seu espírito de comodismo. Ele escolhe o lugar que dava o privilégio para ele de ficar olhando para a cidade. Vou ficar olhando para a cidade, vendo o que vai dar isso aí. Mas a sua postura ali naquela condição, quando ele faz essa cabaninha de galhos, de ramos, para se cobrir, mostra que a condição do profeta mostra um espírito indócil, egoísta e acomodado. Eu vou repetir. A condição do profeta mostra um espírito indócil, egoísta e acomodado. O coração desse homem não é dócil. Não é dócil. E além disso, ele é egoísta, e ele se acomoda. O que é comodismo? Comodismo é o comportamento de quem é egoísta, estando sua satisfação acima de tudo. Egoísta é o comportamento, comodismo é o comportamento de quem é egoísta, que pensa só em si mesmo, estando a sua satisfação acima de tudo. Ele não se importa com as pessoas. Segundo, é o caráter do comodista, de quem evita assumir a responsabilidade, ou de quem afasta de dificuldades. Você vê tudo isso aqui em Jonas. Ele quer evitar a responsabilidade que ele tem como mensageiro de Deus, e ele afasta da dificuldade. Ele não quer trazer para si isso. Acomodado. Ele quer sombra. Ele quer ver a tragédia, ele quer ver as pessoas serem exterminadas, porque ele não compreendeu essa conexão de amar a Deus e de amar as pessoas. No fundo, sabe o que acontece com Jonas? Ele ainda cultiva no seu coração, aguarda no seu coração, de que a cidade seja destruída. Mais tarde, os dois filhos de Zebedeu, o João e Tiago, eles mostram um espírito semelhante ao espírito de João. Quando eles chegam em Samaria, eles olham para o samaritano, a indiferença do samaritano, e eles falam assim: quer que peçamos que envie fogo do céu para consumir os samaritanos?
O Senhor Jesus fala assim: de que espírito sois vós? De que espírito sois vós? Esse espírito de gente que é egoísta. De gente que é aguerrida, mas no sentido de ser belicosa, de gostar, de se acomodar, de ter conforto para si mesma e ver as outras pessoas sendo destruídas pelo fogo divino. Pelo fogo divino. Será que nós agimos assim também alguma vez? Se tivesse uma câmera aqui para filmar a Carol, quando ela fez... Oh! Às vezes nós agimos assim, até com irmãos nossos que estão em outros arraiais, que não seguem junto com a gente na presbiteriana. A gente olha assim e fala assim: não dá para tolerar. Pessoas, a gente não faz distinção. Porque a gente está bem, e aí a gente mostra esse espírito de comodismo, de sossego da nosso mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, o ócio ele é saudável. Existe o comodismo que faz parte do ócio, que é saudável para a vida mental, emocional, física. O ócio faz parte. A gente não tem que estar no ativismo o tempo todo, fazendo, querendo ganhar mais, querendo fazer mais, buscando algum tipo de recompensa, algum tipo de reconhecimento. É necessário o ócio, é necessário, faz parte. Mas, entretanto, o ócio, embora seja necessário, mas nesse texto não está falando disso. Está falando de um espírito que vai fazendo com que esse homem ele fique escondido dentro de si mesmo, sem se importar com as pessoas. A Bíblia está falando aqui não desse ócio que é necessário para aquietar a mente, descansar o coração, organizar as ideias, realinhar o coração. A Bíblia está falando aqui de um comodismo pecaminoso. Pecaminoso. O jeito como o profeta se porta está dizendo muita coisa. E nos ajuda a reavaliar a nossa própria vida. Porque a postura dele mostra como o seu espírito lida com as coisas que Deus está fazendo, que Deus intenta fazer, o modo como Deus lida com as coisas, e ele fica contrariado porque as coisas não se encaixam do jeito que ele gostaria que se encaixassem. Então ele é indiferente e ele se acomoda. Em terceiro lugar, a esperança. Eu vou chamar de esperança raivosa. Esperança que é contrária, inclusive, contra as evidências e ao conhecimento que ele tem. Vejam o finalzinho do versículo. Que ele depois entra para debaixo da sua cabaninha e fica ali à sombra, repousando debaixo dela. E veja o finalzinho do versículo que diz assim: até ver o que aconteceria à cidade. Até ver o que aconteceria à cidade. Essa expressão, ela denota um tipo de esperança que é mantida no coração do profeta. O profeta, ele saiu da cidade, como nós vimos, com a esperança remota de que talvez Deus possa mudar de opinião. Ele sai da cidade, Deus fala com ele argumenta com Deus, mostra o seu dissabor, mas ele vai para esse lugar com resquícios de um tipo de esperança, uma esperança raivosa, contrária àquilo que deveria ser alimentado com a palavra de Deus, com a esperança de que talvez Deus mude de opinião. Ele fica de longe, e de longe talvez ele tivesse em mente o que havia acontecido com as cidades de Sodoma e Gomorra. Talvez o profeta estivesse pensando nesse exato momento, porque ele conhece a história bíblica, os acontecimentos da história, pensando naquela moldura que é apresentada lá no capítulo 19 do Gênesis. Um padrão que ele bem conhecia, um padrão histórico, em que Abraão, depois que olha para a cidade que foi subvertida, Abraão olha a cidade debaixo de cinzas, e Ló foi tirado da cidade e fica de longe, muito longe, para ver o acontecimento. Ele se distancia, indiferença, se acomoda e fica olhando. Quem sabe Deus muda de opinião e subverte essa cidade. Deixa isso debaixo de cinza, manda enxofres, manda fogo do céu e destrua essa cidade. Um tipo de esperança. Um tipo de esperança. Ele fica distante para ver se as coisas acontecem
diferente daquilo que ele tem percebido que vai se delineando na história. O profeta, irmãos, o profeta, ele ainda nutre no coração uma expectativa que talvez a cidade seja destruída. Quantas vezes nosso coração, mesmo diante das evidências bíblicas e da atuação de Deus e da própria experiência que Deus vai fazendo com que você tenha na jornada, no corredor da vida e da história, quantas vezes a gente nada contra aquilo que Deus está fazendo, cultivando e alimentando uma falsa esperança. Cultivando e alimentando falsas esperanças. Que não tem um amparo, não tem a base montada pela palavra de Deus. Quantas vezes? Quando a minha filha foi diagnosticada como diabético tipo 1, com 14 anos, depois de um ano, fazendo tratamento, passando por readaptação alimentar, ela tinha... A glicemia dela baixava muito, me fugiu aqui o conceito. É hipo é sobe, né? É? Certo. Então descia. E ela começava a falar nada com nada, né? E comportamentos assim bem estranhos, né? E eu, por desconhecer o que estava acontecendo, e a gente olhava e a glicemia estava muito baixa, às vezes 60, 70, um negócio assim bem complicado, eu comecei a cultivar no meu coração uma esperança falsa. Na minha leiguice, eu pensei assim, de repente as coisas do organismo estão se revertendo. Então, a próxima ida ao médico, o médico vai olhar e vai falar assim, não, vamos suspender a insulina, porque... Mas, na verdade, é que estava acontecendo uma rejeição à insulina. Né? Então, ela não cumpria o seu papel, e a coisa toda descontrolada, e ela entrava em crise física, emocional, e, enfim. Tem vezes que a gente, nadando contra as evidências dos fatos, como eles são, como eles vão sendo comprovados, a gente começa a alimentar esperanças que não têm fundamento, que não têm razão de ser. Jonas já sabe que o encaminhamento que Deus vai dar é outro. Deus já deixou claro para ele isso. As evidências na cidade apontam outro caminho, mas o profeta continua nutrindo uma esperança raivosa em que ele espera que Deus mude de ideia e destrua aquelas pessoas. Ele alimenta essa falsa esperança, pois ele quer ver a cidade destruída, ele quer ver a cidade deixando de existir. Ele fica com essa expectativa imaginária. Tem muito crente que às vezes tem expectativa imaginária, que é desprovida do conhecimento bíblico, que é desprovida de elementos que estão associados à soberania e à providência de Deus. E por que existe essa esperança imaginária? Porque o profeta espera contra a esperança, ele espera contra a esperança. Isso não vai dar em nada, mas ele continua pensando nisso. Ele cultiva a esperança que é contrária ao conhecimento, bem como é contrária às evidências empíricas que ele já experimentou ali. Quem aqui está me entendendo nessa manhã, pelo amor de Deus? Ele tem conhecimento, porque Deus já deixou claro. Ele tem a experiência dos fatos na cidade. Deus não vai destruir a cidade, mas ele continua alimentando essa esperança imaginária, desprovida de conhecimento bíblico. Por quê? Porque ele almeja aquilo, ele deseja aquilo. E o desejo dele não é a vontade de Deus. O seu desejo não é a vontade de Deus. Você pode até fabricar, até alimentar essa falsa esperança, mas não vai dar em nada. Deus vai fazer o que lhe apraz. Deus não vai mudar nos seus intentos em razão da resposta do povo. Quem sabe Jonas, depois de pregar a mensagem, ele começou a contagem regressiva. Quantos dias que ele disse que a cidade seria subvertida? Quantos dias? Como vocês estão demais, hein? Vocês sabem mesmo de Bíblia, hein? Puxa vida, 40 dias. Pense o primeiro dia. Finalizou o primeiro dia, chegou a noite. Aí Jonas começou a contagem regressiva. Faltam 39 dias para Nínive ser destruída. Não acontece nada. Faltam 38 dias. 37. 36 dias. 35 dias, 34 dias, 33 dias, e ele vai contando, faltam 20 dias, faltam 10 dias, faltam 5 dias, faltam 3 dias, faltam 2 dias, falta 1 dia, e nada, e os ninivitas estão lá implorando o favor de Deus, mas mesmo assim ele sai da cidade,
e deseja que a cidade seja destruída. Olha o que Hernandes Dias Lopes vai dizer sobre isso. Ele diz assim: da primeira vez Jonas esquivou-se dormindo no porão do navio. Agora Jonas foge, pondo-se à sombra para assistir de camarote o que Deus haveria de fazer. E por que ele age assim? O outro escritor diz assim: Jonas ainda alimenta uma vaga esperança de que a cidade pudesse ser destruída. O profeta ele fica de longe na expectativa de que Deus talvez possa corrigir o equívoco. Deus, o senhor está equivocado. Como é que o senhor vai mudar de opinião? Como é que o senhor vai deixar de destruir essa cidade? Esse povo é mau, esse povo é violento. Não dá para tolerar esse povo. Quem sabe Deus mude de opinião. Ele está decidido, diz um outro escritor, a permanecer firme na esperança de que Deus, com o passar do tempo, reconsiderará a sua posição, desferindo a retribuição sobre Nínive. E Tim Keller diz o seguinte: em vez de voltar à cidade para ensinar e pregar, porque se a pessoa se converte quando a gente está pregando, a gente quer logo ampliar o conhecimento dela, discipular essa pessoa, dar subsídio para que ela possa descansar. Mas Tim Keller vai dizer, em vez de voltar à cidade para ensinar e pregar, ele ficou lá do lado de fora da cidade, na esperança de que talvez Deus ainda os julgasse. Valéria, FHJC. Jonas é uma versão antecipada do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele é uma versão antecipada de como que os fariseus posteriormente vão agir em relação às pessoas e a Deus. O profeta se afasta, ele não tem alegria, ele não se junta com os arrependidos, ele não tem alegria para celebrar com quem se arrependeu, e eles se voltam contra Deus e ele alimenta a sua esperança, sua falsa esperança. Queridos, isso é contrário ao que Deus está fazendo, o que Deus fala em sua palavra tantas vezes. Eu quero caminhar para concluir. Primeiro, algumas considerações então. Primeiro, um pregador, ele pode realizar sua missão pregando para as pessoas e ainda assim não se importar com o destino delas. Terrível. Um pregador, ele pode ser um exímio pregador, ele pode fazer uma exposição fiel das Escrituras, sem acrescentar, sem retirar, e ainda assim ele não se importar com o destino das pessoas. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas se isso diz respeito ao pregador, e o que dizer da igreja? Uma igreja pode estar numa cidade e ainda assim não amar as pessoas da cidade, queridos. A igreja do Guará pode estar aqui com esse templo maravilhoso, confortável, acústica boa, poltronas boas, som maravilhoso, pastor bonito, louvado seja Deus. Não é verdade? Isso é o que minha mãe diz e minha esposa, né? Mas enfim, talvez não sirva de referencial para você, mas é o que elas dizem, está dito. E talvez a gente comparece aqui, alguns durante a semana, talvez na terça-feira, reunião de oração, talvez alguns na quarta-feira, e a nossa celebração mais volumosa no domingo. Mas ainda assim, nós não amamos as pessoas da cidade. Por que eu sei que nós não amamos? Porque você não fala de Jesus para ninguém, você não notifica as pessoas com as boas novas. Há muito tempo que você não abre a boca para falar do Evangelho, e você vem e você não ama as pessoas da cidade. Você não importa com seu vizinho, você não importa nem com seu familiar, você nunca falou com ele que ele precisa de Jesus, você nunca falou que ele precisa se arrepender. Nós estamos na cidade, nós temos bom tempo na cidade, mas nós não amamos as pessoas da cidade. Quem aqui concorda comigo? Isso vai pesar contra você agora. Miserável. Um pregador, ele pode passar pela cidade, mas não pretender ficar na cidade porque ele não ama as pessoas da cidade, queridos. Ele passa pela cidade como um peregrino, mas ele não ama as pessoas. Ele não se envolve com as pessoas. Ele não aborda as pessoas. Ele não tem uma palavra boa para as pessoas. Ora para confrontar, mas ora para consolar com aqueles que choram, com aqueles que têm dramas, com aqueles que têm perdas, com aqueles que têm lutas. Nós somos um povo indiferente.
Nós somos um povo ensimesmados. Nós somos um povo que olhamos só para o nosso próprio umbigo. Nós não temos pensado nos dramas das pessoas, de como elas vivem, dos aperreios que elas enfrentam. Nós temos a mensagem mais linda, a mensagem mais fabulosa. Não é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem que transforma as pessoas, que muda a história das pessoas. E, entretanto, nós não agimos como tais. Não agimos. Quando nós agimos assim, mostramos nossa indiferença para com Deus, para o Senhor Jesus, para com o Senhor Jesus. Mas também mostramos a nossa indiferença para com as pessoas. Mostramos a indiferença para com o Senhor Jesus, porque a ordem do Senhor Jesus é expressa. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, disse que nós precisamos fazer discípulo de todas as nações, que nós pregar o Evangelho a toda criatura, mas nós não fazemos, somos indiferentes a Ele, viramos as costas, somos religiosos, mas nós não falamos com as pessoas do Evangelho, não amamos a Deus, não amamos as pessoas, agimos com base na nossa religiosidade, queridos. Mas quando nós agimos assim também, mostramos o quanto nós estamos acomodados e contentes com a nossa própria vida. Nós estamos numa situação de conforto, de acomodação, e não é do ócio especial que é bom para a saúde emocional e da alma e do físico, não. É porque nós estamos bem e nós nos sentimos confortáveis, nós temos bom emprego, nós temos boa casa, nós temos um bom carro, nós temos uma família bacana, alguns nem tanto, mas enfim, nós temos uma igreja bacana, mas nós não estamos nem aí para com os outros, porque nós nos sentimos confortáveis e felizes com a nossa própria vida, e é por isso que a gente age desse jeito. Quando agimos assim, sabe o que está acontecendo? Mostramos que não temos tido a capacidade de olhar para a cidade como Jesus olhou. Eu vou repetir isso. Quando nós agimos assim, mostramos que não temos tido a capacidade de olhar para a cidade como Jesus olhou. Quando Jesus olhou para a cidade, ele viu gente. Ele viu pessoas, e quando ele viu pessoas, ele se compadeceu das pessoas, porque ele viu que elas eram como ovelhas que não tem pastor, que não tem alguém para guiar. Ele se compadeceu, ele não viu números, ele viu gente de carne e osso, gente que chora, gente que tem perdas, gente que passa por dramas terríveis da alma. Ele se compadeceu. Nós não temos tido a capacidade de olhar para a cidade assim. Não temos sido capazes de olhar com compaixão, como o nosso Redentor olhou para as multidões que estavam dentro das cidades. Não temos tido essa condição. Você não olha para as pessoas que estão assim lá no seu trabalho. Você não olha para as pessoas que estão assim lá na sua vizinhança. Você não olha. Porque você está numa vida confortável. E por conta disso, você se acomodou. E tem assumido um espírito de indiferença. Nós não podemos chegar para a mesa da comunhão sem confessar os nossos pecados nessa manhã. Não podemos. Não podemos. Talvez você está aqui na igreja e você tem sido indiferente com pessoas, tem tratado pessoas com frieza. Talvez antes de chegar à mesa da comunhão, talvez até mesmo antes de pedir perdão a Deus, você devesse nessa manhã pedir perdão a essa pessoa. Falar assim, olha, eu tenho te tratado com indiferença. Talvez os pais precisam fazer isso nessa manhã com os filhos. Talvez os filhos precisam fazer isso nessa manhã com os pais. Talvez você, marido, que tem sido indiferente, com frieza, chega aqui na igreja segurando a mão da sua esposa, mas lá dentro do carro e lá na casa ela tem experimentado a sua frieza, o gelo do seu comportamento. Talvez está na hora de você, antes de se aproximar da mesa, pedir perdão à sua esposa nessa manhã. Talvez é você, esposa. E talvez todos nós precisamos botar a boca no pó nessa manhã e diante da nossa indiferença com aquele que tem nos falado em alto e bom som e pedir perdão para ele. Me perdoe, Senhor. Porque o Senhor tem falado, mas eu tenho virado as costas. Eu tenho seguido o meu próprio caminho. Eu tenho ficado de longe olhando as coisas acontecerem. Me perdoe. Talvez o seu comodismo, você precisa pedir perdão do seu comodismo. Porque você não está num comodismo que é o ócio santo para o descanso da alma e da quietude do pensamento. Você precisa pedir perdão. Talvez você precisa pedir perdão porque você tem nutrido aí uma esperança falsa,
uma esperança raivosa, que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus. Eu acho que nós deveríamos botar o joelho no chão e pedir perdão ao Senhor antes de chegar à mesa da comunhão. E, portanto, eu quero recomendar a você que se sente assim, persuadido pela palavra de Deus, a fazê-lo nesse momento. A ter o seu momento e pedir perdão ao Senhor.